Boa noite, galera. Vamos chegando. Vamos. Tem um papo super tranquilo e muito importante hoje. Hoje a live vai ser com a minha nutricionista, a top da mais top, Lara. Daqui a pouco ela vai estar presente. E vocês também podem fazer perguntas para ela. E vai ser muito bom ter vocês na nossa live. Abraço. E é isso aí, galera. Vamos de mais um dia, né? Cheio de novidades. E me conta, o que vocês estão vivenciando nessa pandemia? Que aqui, infelizmente, em Uberlândia vai fechar, né? Sábado será o último dia. E voltaremos a treinar em casa. Eu espero que seja breve, né? Porque tá difícil. Tá difícil da gente continuar o nosso treinamento, a nossa vida social. E eu, como que eu sou atleta, e a minha vida de atleta, né? Vocês também, vocês têm que trabalhar, têm que estudar e vamos progredir. Vamos, se diz a minha nutricionista, vamos subir. É hora de subir. É hora de só pegar firme e mais nada. Então, daqui 5 minutos, mais ou menos, eu chamo ela e vamos dar início, né? A mais uma live. E eu espero que a gente transmite toda a nossa conversa, todos os nossos bate-papo, que vai ser tremendo. Olha, já tem gente entrando, é sinal que a live hoje promete, viu? E vamos chegar mais gente. Meu amigo, um abraço, Whindersson. Um abraço, cara. Oh, meu querido Nestor. Aí sim, oh, quanto tempo, fiote. Pois é, né? Abraço. Hoje a live promete, hein, Nestor? Fica ligado aí, hein? Não sai não. Vamos esperar só 4 minutos pra nossa convidada chegar. E hoje o clima vai esquentar aqui, o bate-papo vai ser bom. Eu já vou oferecer o convite pra ela, né? Faz coraçãozinho aí, manda coraçãozinho, galera. Vamos aproveitar que hoje é dia de nutricionista e vamos botar pra quebrar. Mais 3 minutinhos.
Vamos esperar, falta 2 minutos. Vamos aguardar, né? A convidada chegar e vai ser muito bom, vai ser muito top. Top de linha mesmo. Bom, tá na hora de chamar a nossa convidada, né, galera? Aguarde. Tô tentando entrar em contato com ela aqui. E vamos aguardar mais um pouquinho. Oiê, Oi, Everson, tudo bem? eu tô bem, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, você tá me ouvindo? Claro, perfeitamente. Boa Então tá noite, tudo. Lara. Boa Boa noite. noite. Como é que tá as É um coisas por aí? bom demais. É um prazer ter você aqui na minha live hoje. Imagina, o prazer Vamos, é todo meu. Cheguei na correria, mas deu tudo certo. vamos falar um pouquinho para essa galera hoje de nutrição, né? E eu queria que você apresentasse, não muito, para deixar um pouquinho, mas eu queria que você apresentasse para a galera. Vou me apresentar assim, Everson. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu gosto muito de falar de nutrição. A gente tem propósitos na vida, né? E eu acho que esse é o meu mesmo. Qual foi a minha relação com a nutrição, né? Quando eu era criança, aí eu acho que agora ficou legal. Quando eu era criança, desde os meus, que eu me lembro, desde os meus 5 anos, mais ou menos até os 10 anos de idade, eu fui gordinha, eu fui acima do peso, né? Eu cheguei a ser obesa. E aí eu venho de uma família em que os meus pais também sempre foram acima do peso, né? Eles trabalham com comércio. Então, vira e mexe, né? Na minha casa tinha muita comida, porque o comércio que eles trabalham é comércio de alimentos. Além disso, eles não tinham muito tempo, né? Então, assim, eu sempre falo que quando a gente está acima do peso, a gente tem sempre que respeitar e lembrar do que a gente vivenciou quando a gente era criança. E a gente tem que pensar nesse tipo de coisa para a gente entender o porquê que a gente tem as nossas atitudes que a gente tem hoje. E quando eu era criança, eu lembro que a falta de tempo, às vezes, dos meus pais, eles supriam isso com alimentos, né? Então, eu sempre comia muito, talvez para compensar uma falta de tempo. Eu sempre falo que todo excesso vem de uma falta. Então, às vezes, a falta de tempo ali trazia um excesso de alimentação de outro lado, né? E eu me tornei uma criança obesa, mas graças a Deus, né, a minha mãe sempre vivenciou a vida dela, ela sempre foi acima do peso também, hoje não mais, porque ela já perdeu peso, mas ela resolveu me levar na nutricionista na época,
E aí a nutricionista me ajudou muito. E aí eu consegui perder peso e eu comecei a gostar disso, cada vez mais de alimentação, de vida saudável. E foi aí que eu fui me encontrando cada vez mais com a nutrição, com a minha profissão. Muito bem, Lara. Vamos começar a primeira pergunta. Lara, vamos falar um pouquinho de atividade, né? Atividade física. Tem Uhum. gente, tem gente que quer perder peso só fazendo dieta e não quer incluir atividades físicas. Tem como perder peso sem fazer dieta? Olha, Everson, quando a gente pensa em perca de peso, a gente está falando de déficit calórico, né? Eu até ontem, eu não sei se você chegou a ver, mas eu falei sobre isso nos meus stories. Eu expliquei como que acontece o processo de emagrecimento, né? E como que ele acontece de fato. Vocês já devem ter ouvido falar, você que já está nessa área aí do fit, deve ter ouvido falar já de déficit calórico, né? Por exemplo, todo mundo, nós temos uma quantidade que a gente gasta de energia por dia. Vamos supor, tô só supondo, tá? Que você gaste por dia 2.000 calorias, né? Você tem uma Sim, quantidade que só para você se manter vivo, você já gasta energia. Isso é natural. Aí então a gente tem a energia que você gasta só de você se manter vivo, de você acordar, de você escovar seus dentes, de você tomar banho, de você preparar uma comida. Isso e essas pequenas atividades você já está gastando energia. Tem as atividades, o gasto de energia de atividades cotidianas também, sabe? Que você vai, às vezes, por exemplo, vai em algum lugar, caminha um pouquinho, volta. Mulher, a gente passa roupa, a gente limpa uma casa. Então, essas coisas também é atividade. E vem a outra atividade, que é da atividade física em si. Que a gente vai lá, a gente faz atividade física, tem um gasto energético. Então, vamos supor que você gaste por dia 2.000 calorias. E aí, o que sim. a gente tem que fazer para a gente emagrecer? Você concorda comigo que se você gasta 2.000 calorias e você quer emagrecer, você precisa consumir menos do que 2.000 calorias. Então, se você consegue gastar 2.000 e se você ingere só 1.500, você está fazendo déficit calórico e você vai emagrecer. Mas aí, o que a gente tem que pensar? Como que eu faço para me aumentar o meu gasto energético? Porque a grande maioria das pessoas, elas não diminuem a quantidade que está comendo, né? Então, o que seria legal pensando em processo de emagrecimento? É a gente fazer uma dieta mesmo, ter um plano alimentar mais equilibrado, só que junto com isso a gente precisa inserir esse nível de atividade física, porque a atividade física ela vai acelerar o meu metabolismo. E quanto mais rápido o meu metabolismo trabalhar, mais energia ele vai gastar. E para perder peso, é isso que a gente quer, que o metabolismo ele trabalhe muito rápido. Então é por isso que a gente precisa. Eu sempre falo para os meus pacientes que é 50% e 50%. A gente precisa de atividade física. E atividade física, a gente também não tem que pensar nela só no processo de emagrecimento. A gente tem que pensar em atividade física. Eu sempre falo isso, que eu faço atividade física. Claro que também é por estética, porque eu gosto do que ela faz com o meu corpo, mas principalmente pela minha saúde mental. Eu acordar cedinho, fazer uma atividade física, a liberação de hormônio que isso traz para o meu dia, me traz muito mais energia, inclusive para eu fazer todas as atividades do dia, para eu ser uma pessoa produtiva. E é por isso que eu acho que é essencial. Não dá para a gente fazer só dieta e não fazer atividade física. Entendi. E deixa eu te perguntar, Hum. a mesma dieta para quem não é atleta serve para quem é atleta? Não, com certeza não. Cada pessoa é muito individual, né? Porque é justamente por isso, por causa de gasto energético. Vou te dar um exemplo rápido. Por exemplo, eu vou supor a minha mãe mesmo. A minha mãe, ela trabalha em restaurante. Então, ela trabalha em pé, ela trabalha andando para lá e para cá. Eu trabalho o dia inteiro sentada no computador. Você concorda comigo que ela gasta muito mais energia por dia, porque o tempo todo ela tá andando, do que eu, que estou o tempo todo sentada? Então, a Com dieta certeza. que eu vou fazer não pode ser a mesma que ela vai fazer. Porque se a gente faz a mesma dieta, eu vou ganhar peso e ela não, porque ela gasta mais energia que eu. A mesma coisa acontece com quem faz atividade física, quem é atleta e quem não é atleta.
Porque quem é atleta gasta muito mais energia. Então, a quantidade que ele precisa ingerir é maior de quem não faz atividade física, entendeu? Entendi. E assim, me perguntaram hoje, e o atleta que come, mas treina assim 8 horas por dia. Será que esse atleta é, digamos assim, será que ele está fazendo bem para ele mesmo ou não? Olha, o Everson, todo excesso, nenhum excesso ele faz bem pra gente, né? Então, assim, a gente tem que pensar, claro que eu vejo que atletas de alto nível, eles têm todo um acompanhamento, né? Sim, E aí eles precisam realmente desse apoio para eles conseguirem manter a saúde deles. É claro que alguns atletas levam isso como trabalho, então é claro que o nível deles de atividade física tem que ser muito alto. Em contrapartida, a quantidade que eles consomem também tem que ser equiparado para fornecer todos os nutrientes que eles precisam, porque a quantidade energética de nutrientes e de nutrientes de vitaminas, de minerais que eles precisam é muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, é muito individual, a gente precisa avaliar cada caso, mas assim, uma pessoa que treina muitas horas por dia, elas precisam sim de um acompanhamento para a gente saber identificar se ela realmente está conseguindo equilibrar todas as quantidades do que ela precisa. entendi. E para uma pessoa, qual a quantidade melhor de ingerir uma água? Porque sempre eu vejo pessoas falando que 2 litros de água é bom, 3 litros de água. Isso é E eu, muito individual. Pode falar. posso falar. E eu, Pode falar. e eu não cheguei à conclusão. O que você me sugere? Olha, pensando em água, a gente fala muito de 2 litros, né? O pessoal fala muito de 2 litros, mas é porque geralmente o pessoal, nossa, eu atendo muita gente que, tipo assim, pelo menos 80% das pessoas que eu atendo não ingerem água direito. Então, assim, 2 litros é um limite muito mais ou menos para pelo menos beber 2 litros de água. Só que cada pessoa tem a quantidade, e isso varia de acordo com o peso da pessoa. Então, a gente pode fazer um cálculo rápido de multiplicar, por exemplo. Quanto que você está pesando hoje? Hoje eu peso 85. 85 quilos? Isso. Então, você pode pegar esse peso, esses 85 quilos, e multiplicar por 40. 40 ml. Então, é esse cálculo que a gente faz. Você pega o seu peso, multiplica por 40, vai dar a quantidade de litros que você ingere. Então, qualquer pessoa, vocês, pessoal que estão aí, podem pegar o peso de vocês, multiplicar por 40, e lá vai dar a quantidade que vocês precisam de ingerir de água. Esse 2 litros dia que a gente fala, isso tá muito na média. A gente precisa sempre ingerir mais. Porque água, a gente tem que pensar aqui. Para perder peso, a gente precisa de água. Para processo de emagrecimento, a gente precisa de água. Tudo no nosso corpo, a gente precisa de água, né? Para absorver algumas vitaminas, a gente precisa de água. Então, a gente precisa estar com essa quantidade bem equilibrada. Sim, entendi. A gente falou sobre aqueles que tomam água e aqueles que não tomam. Porque tem aquela questão, né? Porque, assim, eu mesmo já me peguei treinando 3, 4 horas por dia sem tomar água. E o que que acontece com o nosso corpo? Isso é a desidratação completa, né? Ainda mais para atleta, ainda mais para pessoas que treinam muito. É isso que eu tô falando. O que a gente precisa? Água, para você perder peso, precisa de água. Se eu mostro para vocês toda a cascata, todo o processo ali de emagrecimento que acontece dentro do organismo da gente, lembra daquelas coisas químicas, bioquímicas que a gente estudava lá na escola? Tudo aquilo é em processo aquoso. A gente lembra muito a professora falar isso, né? Não sei o que é processo aquoso. E é isso mesmo que acontece dentro do corpo da gente. Todas as reações é em processo aquoso. Então, para emagrecer, a gente precisa de água. Para ganhar massa muscular, a gente precisa de água. Aí, a água a gente tem que pensar para retenção de líquido, principalmente para as meninas que estão aí. A gente detesta a retenção de líquido, né?
porque deixa a gente inchada e tal. Então a gente tem que pensar nisso, em retenção de líquido, para absorver algumas vitaminas que são essenciais. Se não tiver água, elas não são absorvidas, entendeu? Então eu sempre brinco com os meus pacientes que a gente precisa, quando você vai ao banheiro para fazer xixi, você tem que olhar lá no vaso, no vaso sanitário, e a água tem que estar transparente. Se tiver um pouquinho amarela, tá errado. Tem que dar a cor da água mesmo, porque tem que estar transparente. Isso indica que você não está desnutrido, né? Desnutrido não, faltando água, né? Ah, entendi. E agora eu queria saber, o povo, né? Como é a sua rotina no dia a dia? Porque parece ser madruga, né? Você nem dorme, parece ser Eu madruga. acordo muito cedo. Eu acordo muito cedo, justamente porque eu gosto de fazer atividade física cedo. Tem uma coisa que chama, não sei se você já ouviu falar, Weberson, mas é muito interessante, que chama rotina de entrada. E o que é essa rotina de entrada, né? É a forma com que a gente começa o nosso dia, e isso para mim faz todo sentido, porque para mim, para a gente ter produtividade, a gente precisa ter uma rotina de entrada. E o que é a rotina de entrada? É como que você começa o seu dia. E eu começo o meu dia realmente muito cedo, eu acordar às 5 da manhã. E aí eu já gosto de faço minha oração, gosto de fazer uma leitura e já gosto de treinar. Sim, Essa hora que eu acordo mais cedo, isso já me abre um tanto de tempo para o resto do meu dia, né? Além do que, atividade física de manhã a gente sabe que traz muito bem-estar para a gente, né? Para o resto do dia. Então, eu acho que isso é organização, né? A gente precisa realmente organizar o dia, deixar isso escrito mesmo para a gente conseguir seguir. entendi. Agora eu queria entrar assim num assunto suplemento. Suplemento com cerveja. Dá certo? Olha, qualquer tipo de objetivo que a gente tem que pensar que o álcool ele atrapalha, tanto no processo de emagrecimento quanto no processo de ganho de massa muscular. Então, eu não falo não só da cerveja, mas em qualquer outra bebida alcoólica, né? A gente tem que pensar que isso atrapalha, isso é prejudicial, pela questão calórica, mas também pela absorção no nosso corpo que isso gera. Então, assim, é de objetivo, né? Assim, tem pacientes, tem perfis de pacientes, Warberson, que é 8 ou 80. Ou tem que começar zerando tudo para a pessoa conseguir o resultado que ela quer, ou não. E tem outros tipos de pessoas também que você tem que começar mais devagar. Então, assim, tem que ser intuitivo. Isso depende muito da pessoa, do perfil da pessoa, do jeito que ela é, se ela consegue seguir as coisas à risca mesmo, para ela conseguir chegar no objetivo que ela quer, ou se com ela tem que ser mais devagar e a gente vai diminuindo essa bebida alcoólica com o tempo, sabe? Isso tem que ser muito individual. Mas pensando em resultado, com certeza atrapalha. Entendi, porque assim, eu treino e vejo muitas pessoas malhando de segunda a sexta, chega sábado e domingo, enche a cara. E eu sempre me perguntava, isso não é normal, Não, porque não. você treina, você faz um treino, você paga personal, nutricionista, compra suplemento para destruir num sábado e num domingo. Isso é muito comum mesmo. E às vezes a gente vê pessoas com shape legal, né? Você vê que a pessoa tem uma quantidade de massa muscular boa, a pessoa tem assim, um shape legal e a pessoa faz isso. Mas quando a pessoa já chegou nesse padrão, talvez a pessoa consegue meio que fazer as compensações, né? Geralmente, quando a gente fala de pessoas que já têm um porte mais atlético e que eles fazem esse tipo de coisa no final de semana, no meio de semana deles é muito equilibrado. Mas é claro que a gente não precisa ficar com excessos no fim de semana, né? Mas pensando em resultado mesmo, a pessoa que quer perder peso ou a pessoa que quer emagrecer, não dá para exagerar no final de semana, não dá de forma alguma. Entendi. Nossa, e assim, o ano passado eu não conhecia a modalidade fisiculturista. Assim, ao vivo.
E na Acrópole, eu tive a oportunidade de competir na Acrópole, né? Aham. E eu tive a oportunidade de ver o shape dos. Oh, o shape dos caras é muito, muito, muito top. Muito sinistro, né? É, Muito mas o sinistro. trabalho que eles têm, mas o trabalho que eles têm para manter também é, né? Geralmente esse pessoal eles fazem uma única refeição livre na semana mesmo, e tem que ser muito certinho, tem que ser muito regrado, porque o caso deles é que eles não podem perder peso, né? E aí qualquer coisa que eles fazem que eles não seguem direito, eles perdem peso com facilidade, perdem massa muscular com facilidade. E é isso que, assim, eles conseguem manter aquele peso lá, mas precisa ser uma estratégia muito certinha que eles precisam seguir. E o bom é que eles é assim, certinho, né? Porque eles comem certinho, não passa e nem. Nossa, Tem que ser muito. horário certo, porque o corpo da gente tem janelas de anabolismo, né, que a gente fala. O que é anabolismo? É a parte que o nosso corpo ganha, porque quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de catabolismo, pessoas que querem emagrecer catabolizam, perdem peso, pessoas que querem ganhar massa muscular anabolizam, ganham massa muscular. Então, tem janelas disso. Se eles ficam muito tempo sem comer, pode ser que eles começam a catabolizar, comecem a perder. Se eles ficam, se eles deixam de comer ou comem uma quantidade menor, às vezes eu já cansei de ver, sabe? Às vezes eles não estão com fome, mas mesmo assim tem que comer e a quantidade de carboidrato que eles comem é muito alta. Então, assim, não é fácil manter um shape desse. É realmente para quem gosta, para quem tem perfil mesmo, né? Entendi. E deixa eu te perguntar, esses. Claro que a gente não pode comer assim tudo que vê pela frente, né? Porque os produtos mais gostosos são os mais que vocês proíbem. Os mais calóricos, né? É porque, o Exatamente. Everson, geralmente, o que dá sabor em alimento? São três coisas que dá sabor em alimento: açúcar, sódio e gordura. Três coisas: açúcar, sal e gordura. Todos esses alimentos que são muito gostosos, são muito palatáveis, tanto os industrializados, quanto os que a gente faz mesmo em casa, sabe? Que é fritura, que é doce, eles são ricos numa dessas três coisas. Então, é por isso que é muito gostoso. E é por isso que a gente geralmente pede para diminuir. Porque é o que a gente não precisa no processo de emagrecimento, né? Gordura, açúcar e sal. Sim. Hoje em dia eu vejo que a galera tá mais fitness. Fitness assim, comendo direitinho, não exagerando, entendeu? E eles falam que um dia na, na semana é o dia do lixo. Eu não entendo isso. E eu queria que você me explicasse por que esse dia do lixo é tão importante para a galera. Olha, graças a Deus a gente tem percebido realmente isso. A gente tem percebido que o pessoal está mais preocupado com a saúde, né? Principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, porque a gente vê que a todo tempo, né, que a saúde, ela realmente é a base de tudo. E aí, perdi, perdi o que você falou? Ah, do dia do lixo, né? O dia Sim, do lixo. O Everson, não é. Eu sempre falo isso para o paciente: não existe esse negócio de ter um dia do lixo. Não existe isso. A gente tem que equilibrar, a gente tem que treinar nossa mente. Plano alimentar, vida saudável. Quando você vai numa nutricionista que você começa a fazer um plano alimentar, você não começa nunca a fazer uma coisa com data que como que vai parar. Eu nem gosto muito de usar esse termo dieta, porque dá a impressão, dá a entender que a gente vai começar uma coisa que a gente vai parar. E não é isso, a gente tem que começar a ter uma vida saudável. Quando você realmente começa a ter uma vida saudável, você entende que você pode sim fazer uma refeição livre. Por exemplo, eu tenho um dia estabelecido que eu faço refeição livre, que é um dia da semana que eu estabeleço. Por exemplo, a minha refeição livre é toda segunda-feira à noite. Nos outros dias é o segundo normal. Isso quer dizer que nenhum outro dia eu não vou comer alguma coisa? Porque coisas na vida da gente acontecem, né? Por exemplo, passo na casa de alguém me oferece alguma coisa. Se eu for comer, eu como naquele dia, vou ter minha refeição livre do mesmo jeito.
mas não é o dia inteiro de refeição livre. É uma refeição só. A gente precisa equilibrar as coisas. Eu vejo que o maior problema das pessoas está nisso. As pessoas não têm equilíbrio, as pessoas não equilibram as coisas. E aí, às vezes, perde todo o resultado da semana em 2 dias, né? Porque geralmente não é um dia, geralmente é 2 dias, né? Sábado e domingo o pessoal faz refeição, faz do dia do lixo. Então, é por isso que não equilibra e aí eles perdem todo o resultado. Mas e agora, o que fazer nessa pandemia? Porque, infelizmente, as academias vão fechar sábado aqui em Uberlândia, né? E para seguir o mesmo padrão da dieta, como vou fazer? Você vai seguir o mesmo planejamento, mas você tem que pensar sempre que a atividade física ela não pode parar. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar em casa, a gente tem praças, a gente tem a rua, que dá pra gente caminhar, que dá pra gente correr. E assim, o pessoal aí, personal, nossa, tem N's aí no Instagram, tem no YouTube, uma galera aí que posta treino e que os treinos deles são muito bons. E assim, a gente teve a oportunidade de ver nesse momento que a gente fazer treino em casa é possível, principalmente as pessoas que não têm condição financeira de pagar uma academia ou pagar alguma coisa que goste, a gente pode sim treinar em casa e é super possível. Eu conheço, Everson, várias pessoas que nesse momento de pandemia perdeu peso treinando em casa, começou a fazer um planejamento alimentar mais saudável nesse momento de pandemia, começou a treinar em casa certinho e perdeu peso. E esses treinos em casa é sem barra, é sem peso, né? Porque tem pessoas, claro, que tem esse tipo de coisa, mas conheço várias que não tem nada e só olha, coloca lá ou no celular mesmo, ou coloca no computador e faz o treino e perdem peso. É isso. E eu queria te perguntar, e aquelas pessoas que vão na nutricionista, mandam uma dieta, paga caro demais a conta e não perde peso porque tá bebendo, tá fazendo outras coisas e coloca a culpa em vocês, nutricionistas. O que vocês pensam sobre isso? A gente sabe, né, Everson? Porque assim, a gente sabe a estratégia que a gente está traçando para a pessoa. A gente sabe como que acontece essa perca de peso, a gente sabe quanto que a pessoa gasta por dia, a gente faz déficit calórico com essa pessoa, a gente tira a quantidade de calorias que a gente precisa tirar, a gente conversa entre um consenso se a pessoa vai fazer atividade física ou se a pessoa não vai fazer atividade física. E a estratégia que a gente traça realmente é para perca de peso. É claro que primeiro mês, primeiro acompanhamento, a gente sempre avalia como que a pessoa vai responder, porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo responde de um jeito, então a gente tem que respeitar essa individualidade. Mas depois do primeiro mês, depois que a gente já conhece como que esse organismo responde, depois de saber a estratégia que você fez, e se a pessoa começa a não ter resultados, claro que a gente sempre pede aí, exames, né, bioquímicos para a gente ver se não tem nenhuma alteração hormonal. Mas se não tiver nenhuma alteração hormonal, não está acontecendo déficit calórico. Se não acontece déficit calórico, a pessoa não emagrece. Então é simples, né? A gente mostra o caminho, né, para as pessoas, mas quem vai percorrer é cada paciente. Então, infelizmente, eu sempre falo que em processo de emagrecimento, 30% é a minha parte, 70% é a parte do paciente. Minha parte é mostrar o caminho, é pegar na mão, tô aqui por que precisar, mas também faz a parte do paciente também é seguir esse caminho, né? Sim. E deixa eu te perguntar, todas as pessoas para fazer uma dieta até chegar na nutricionista tem que fazer esse tipo de exame? Não todo mundo, né? Isso a gente avalia, eu avalio isso na primeira consulta. Na primeira consulta a gente faz uma análise, né, de sinais e sintomas que a gente fala. O que é isso? É o que a pessoa sente, é o que a pessoa, por exemplo, se a pessoa não funciona o intestino, se o cabelo cai demais, ou se ela relata algumas coisas que me levam a pensar que ela tem, por exemplo, resistência à insulina, ou diabetes, ou hiperglicemia, ou hipotiroidismo, algumas coisas, porque tem alguns sintomas que eles me levam a pensar isso.
Então, se a pessoa começa a relatar e eu começo a pensar sobre isso, a gente vai juntando pontos. Se eu realmente vejo necessidade de pedir exames, aí sim a gente pede exames para a gente acompanhar. Agora, se a pessoa chega para mim, não tem nenhum sinal e sintoma, tá tudo certo, tem um biotipo, assim, até legal, às vezes não precisa. Isso é muito individual, depende muito de cada pessoa. Você ganhou duas fãs que hoje me. Nossa, falou demais na minha cabeça. A minha mãe, que você Ah, conheceu, aham, uma e a gracinha. minha namorada. Ah, não E conheci ela, né? não, em breve você vai conhecer. Ah, vai ser um E deixa eu te prazer. perguntar, como a Hum. minha mãe é diabetes, quais, quais dieta? Porque ela me pergunta, eu tenho um suplemento aqui em casa. Eu não, mãe, eu não vou te dar porque eu não sei se se é correto eu te passar. Aí eu penso, vai se lá que você tem alguma coisa porque eu te dei um suplemento. Isso é bobagem? Não, a gente tem muito que pensar sobre isso mesmo, sabe, Emerson? Principalmente quando a gente pensa nesse tipo de doença, tipo diabetes, a gente precisa ter um cuidado maior. Pensando em hiperglicemia e em diabetes, o que é o perfil de alimentação que a gente precisa ter? Carboidratos com índice glicêmico mais baixo. O que significa isso? Qual que é a diferença? Eu sempre explico que a diferença entre, por exemplo, você comeu arroz branco e você comeu arroz integral, a quantidade calórica dos dois é praticamente a mesma coisa, tem a mesma caloria. Mas qual que é a diferença? Você já viu que o arroz branco, ele é branquinho. O arroz integral, ele é Isso. marronzinho, né? Por Uhum. que o arroz integral, ele é marronzinho? É porque é como se nesse arroz integral, é como se não, né? É isso. No arroz integral, ele tem uma capinha que a indústria pega essa capinha e tira e transforma no arroz branco. Essa capinha que eu tô falando, ela é feita de nutrientes e de fibra. E o que controla a subida do açúcar no nosso sangue? A fibra. Então, por que a gente sempre fala que é melhor a gente consumir coisas integrais do que a gente consumir eles na forma dele branca? Justamente por isso. Então, o que seria legal da sua mãe consumir? Seria legal ela consumir tudo que for integral, arroz integral, pão integral, macarrão integral. Sempre que ela for consumir frutas, ela colocar algumas sementes nessas frutas, por exemplo, linhaça, chia, aveia, ou se não, ela comer a fruta combinado com algum tipo de castanha, entendeu? Porque aumenta o teor das fibras também. E pensando em suplementação, o perfil da sua suplementação, elas são de suplementos concentrados, né, que são ricos em carboidratos. Então, realmente não seria legal você fornecer isso para ela, porque o nível de carboidrato é bem alto. Então, para ela seria outra coisa. Ah, entendi. E deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. Você, em 5 horas da manhã, você vai dormir praticamente 10 horas da noite? E que horas que você treina? Você tem uma hora específica? Eu treino das 6 às 7 da manhã. Eu treino sempre de manhã. Que legal, nossa, a sua vida é corrida demais da conta. Eu pensei que a minha era corrida. É super corrida, mas eu gosto. Eu gosto dessa correria, eu gosto dessa produtividade toda. Entendi. Deixa eu te perguntar. Olha, já tá 30 minutos, agora mesmo vai cair. Infelizmente, a gente vai ter que dar um tchau para nossa live. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera. Claro. Eu acho assim que eu sempre falo que processo de emagrecimento, processo de vida saudável, está muito mais relacionado com o que a gente acredita, com o que a gente sente e com a quantidade de vida e o que a gente gosta para o nosso corpo, né? E isso está relacionado muito com a autoestima, né? Eu acho que principalmente para nós mulheres, mas até mesmo para homens,
Tem pessoas que eu vejo que têm autoestima muito baixa e isso está completamente relacionada com o peso, né? Com esse ganho de peso. Então, eu acho que é essencial a gente pensar em se cuidar e ver o nosso corpo como a nossa casa mesmo, né? Porque a gente mora dentro do nosso corpo. Então, o nosso corpo é a nossa casa. Então, eu sempre falo isso, que se a gente não cuida do lugar que a gente mora, a gente vai cuidar da onde, né? O primeiro passo da vida da gente, existe um triângulo, não sei se você já, uma pirâmide, na verdade, não sei se você já viu isso, mas onde que a base da pirâmide é saúde, o meio da pirâmide é família e o topo da pirâmide é trabalho. Ou seja, primeiro a gente começa cuidando da nossa saúde, porque primeiro é a gente, depois a nossa família e depois é o nosso trabalho. Então, assim, uma mensagem que eu queria deixar para vocês, galera, cuidem da casa de vocês, que é o corpo de vocês, porque para a gente prosperar em qualquer área da nossa vida, a gente precisa primeiro parar e cuidar da gente. Se a gente não cuida da base da pirâmide, a gente pode até chegar lá no topo, mas quando chegar lá no topo, pode ser que você caia de novo. Entendi. E é isso. E para quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Aqui no meu Insta, lá na minha bio, tem o Linktree. Lá tem agendamento de consulta. É só clicar lá que já direciona para o WhatsApp para conversar comigo. É só clicar lá. Que Ou pode me chamar beleza, no hein? direct também, que Que a gente beleza. conversa. É, Lara, prazer imenso ter você aqui essa noite. Fazer essa live com você, nossa, foi um sonho que todo mundo estava pedindo. Nossa, ela é muito, assim, muito sábia. Ela parece ser inteligente, ou não, ela é muito inteligente. Ah, Eu muito já tive umas obrigada, três ou Everton. quatro, eu já tive umas 3 ou 4 consultas com você e assim, o que você pôde me passar, o que eu peguei, que você é muito inteligente. E eu queria te agradecer de coração e te desejar uma ótima noite a você, a toda a sua família. Infelizmente, o tempo é curto, né? Tem É. mais perguntas. Tinha mais perguntas, mas o tempo é curto, não vai ter como. Everson, eu que te agradeço, viu? Fico muito feliz. Tô tão feliz quanto você de fazer essa live. Eu gosto muito de falar de alimentação. Para o que você precisar, a gente tá aí, viu? Obrigada, galera, também que tá aí. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá bom, então. Muito obrigado, viu? Eu que te Beijo. agradeço. Beijo, fica com Deus. Até mais. Amém. Com Deus Até também. mais, tchau, tchau. Tchau.